E aí, pessoal, tudo bem? Então, me pediram para mim colocar um conteúdo aqui no YouTube também, para fazer um vídeo para colocar algum material que possa agregar para a vida dos nossos vendedores, né? Então, para quem me acompanha há mais tempo, para quem me conhece, eh, eu trabalho com vendas há 16 anos, eu estudo muito sobre esse assunto, sobre esse mercado e e hoje é muito falado sobre o vendedor, sobre o empreendedor e outras coisas de palco, né? Então, aqui você não vai encontrar nada disso. Então, aqui não é mais uma pessoa que leu 10 livros de vendas e veio aqui ensinar alguma coisa para vocês. Não, eu trabalhei com isso, trabalho com isso há 16 anos e estudei muito, li muito, assisti muita palestra, muito treinamento de vendas e tudo que eu estudei da teoria eu consegui colocar na prática. Então, eu consegui alinhar a teoria com a prática para poder estar passando para vocês alguma coisa que eu julgo ser eficaz, né? Então, eu já tive duas turmas que eu fiz que foram presenciais desse meu curso e várias online, de forma online. Eu tenho o meu e-book também que já está no ar com várias técnicas, várias dicas e contando um pouquinho da minha história. É bem bacana, alguns de vocês já devem ter recebido também. Mas vamos lá. É, Então hoje eu separei um material aqui para a gente deixar explicado para vocês. Inclusive essas coisas também tem no meu e-book, é, talvez explicando de uma forma diferente, mas eu queria passar para vocês aqui de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila e que eu consiga explicar como você consegue, através de vendas, alcançar resultados melhores, né? Então, o primeiro material que eu separei é, seria a mistura de três ingredientes para você ser bem sucedido com venda, né? Então, em primeiro lugar, eu acredito que um vendedor ele precisa ter ambição. Ambição é apetite de você todo dia levantar. É clichê, mas a gente tem que falar assim: o vendedor, todas as manhãs, quando ele põe a camisa dele, ele tem que buscar um novo emprego, buscar um novo cliente, reconquistar os seus clientes que ele já tem na base. Então ele tem que ter um desejo ardente sempre de crescer. O vendedor que para, infelizmente, ele fica para trás, né? E temos que falar também, hoje a gente não pode deixar de falar que ambição não é ganância, né? Então, com essa ambição de querer sempre mais, com essa ambição da gente estar sempre crescendo, sempre buscando novas oportunidades e oportunidades vantajosas, a gente tem que lembrar que a gente não pode ser ganancioso, o dinheiro não pode comprar a gente. Precisamos entender as regras do jogo e jogar sempre dentro das quatro linhas, respeitando os colegas, respeitando a concorrência e respeitando o que é permitido ser feito para uma venda, além de bem feita, ser constante, né? Você criar um relacionamento com o teu cliente também. O segundo ingrediente são as técnicas, porque eu acredito e eu falo isso muitas vezes que vender não é um dom. Vender qualquer pessoa pode aprender, é igual matemática. Matemática, quando todo mundo entra na escola, a gente não sabe fazer uma soma, uma multiplicação. E ao longo dos anos a gente vai aprendendo técnicas e a gente aprende um monte de fórmulas e a venda é igual. Qualquer pessoa pode se desenvolver e ser um bom vendedor. Então, assim, não é intuição também. Muitas vezes as pessoas falam que basta ser bom de lábia, né? Basta ser bom de lábia que você vai ser um bom vendedor. E sim, às vezes funciona também, mas um vendedor de longo prazo, um vendedor que se mantém no mercado, um vendedor profissional, ele aprende muita técnica, ele aprende muito, ele tem que estudar muito duro para ele ser bem sucedido no ramo de atividade deles, né? Então, eu termino esse segundo ingrediente falando que sim, vender é técnica. E o terceiro ingrediente que eu acho que é muito importante é a gestão da emoção, inteligência emocional. Gosto de falar muito assim. Por quê? Os vendedores recebem muito não
muita porta fechada, muita negociação que parece que vai dar certo e no final das contas acaba não fechando. Então, o vendedor, ele tem que ter uma gestão de emoção, uma inteligência emocional muito forte, porque ele não pode desanimar. O vendedor, se ele tomar um não na primeira visita dele, ele tem o dia inteiro que ele tem que ficar tentando para conquistar o sim. E para esse ingrediente, para você chegar no sim, você tem que ter todos os outros dois que eu falei. Só que o teu emocional tem que estar bem equilibrado para você colocar em prática tudo isso, né? Então, assim, eu gosto muito de assistir documentário e ouvir entrevista de jogadores, de pessoas que ganharam alguma coisa. Recentemente, a gente teve a final da Copa do Mundo de 2022, onde a Argentina foi campeã com o Messi como protagonista. E nos últimos dias eu acabei pesquisando muito, olhando muito vídeos, falas sobre ele, porque em todo momento desse jogador específico, Messi, e outros jogadores da história, todos eles tiveram que, em algum momento da vida, ou em alguns momentos, eles tiveram que ter inteligência emocional para não passar em testes, para ser rejeitado por treinadores, ou em outros ramos de atividade, empreendedores que hoje fazem muito sucesso, muitas vezes passaram dificuldades financeiras e conseguiram superar e passar por cima disso. Então, a gestão da emoção, eu acredito que ela caminha junto com qualquer outra técnica. Esse terceiro ingrediente é um dos mais importantes, na minha opinião. Por quê? Porque qualquer outra técnica de venda, qualquer outra situação que tu for aprender, se você não conseguir controlar o teu emocional, provavelmente você não vai conseguir executar com perfeição como você gostaria, né? Então, falamos desses três ingredientes, falei um pouquinho mais da gestão da emoção, que é esse último que eu julgo ser um dos mais importantes, né? Como eu falei, toda técnica, se não tiver uma gestão de emoção boa, ela vai por água abaixo. Então, eu trouxe uma técnica, uma fórmula para vocês, para poder aumentar o número de vendas de vocês a partir de amanhã, já se você colocar em prática. Então vamos lá. O nome da técnica é Fórmula AIDA. Talvez alguns de vocês já ouviram, mas eu vou explicar aqui de uma forma mais tranquila que você consiga aplicar a partir de amanhã já. Então a fórmula AIDA nada mais é do que as siglas da palavra AIDA. Então A-I-D-A. E cada letra tem uma intenção. E eu vou passar para vocês então. A letra A de atenção. Então a gente sabe que toda vez que você encontra um cliente, seja ele teu cliente ou seja ele um novo cliente, toda vez que tu encontra ele, mesmo que tu já encontrou ele uma ou duas vezes durante o mês ou durante a semana, todas as vezes você vai ter de 3 a 5 segundos para ele criar um pré-julgamento de você. Então se você chegar no teu cliente no primeiro horário da manhã e você chegar entusiasmado, se você chegar bem vestido, demonstrando confiança, provavelmente você vai ter uma conversão muito maior do que se você chegar com uma roupa desajeitada, se você chegar com uma cara de abatido, cabelo sem pentear. Então, eu tenho certeza, porque eu estudei isso na teoria e eu fiz isso na prática. E quando a gente encontra com o nosso cliente com um alto astral, com uma energia positiva, a minha conversão no final é bem maior. Não que todas as vezes que eu for visitar esse cliente dessa forma, eu vou fechar a negociação com ele, mas a minha porcentagem de conversão é muito maior se eu chegar com uma energia positiva. Então, chamar atenção. Outra coisa que eu gosto de falar, muitas vezes a gente fica em salas de espera para o cliente atender a nós. Eu vejo outros vendedores arrastando vídeo do TikTok, sem conteúdo nenhum. Então, quando esse comprador olha para o vendedor e o vendedor está lá vendo TikTok, na hora que ele chega na sala, ele vai criar um pré-julgamento desse vendedor. Então, durante esses 3 a 5 segundos, ele já criou esse julgamento.
Ao contrário de que se quando o comprador chega na sala de recepção, encontra o vendedor folheando um livro, vendo uma revista, esse comprador vai criar uma percepção muito melhor do que do vendedor que estava vendo o TikTok. Você não concorda isso comigo? Então eu vejo que também aumenta a porcentagem de conversão desse vendedor que está buscando chamar a atenção de uma forma positiva do seu comprador. A letra I seria interesse, fazer o comprador, o cliente, ter interesse em você. Só que como que a gente faz uma pessoa sentir interesse por nós? As pessoas, todo mundo gosta de falar sobre si. Então assim, eu gosto de falar sobre vendas. A pessoa que me der abertura para falar sobre vendas, provavelmente nós vamos ter uma conexão muito legal. Provavelmente a gente vai conversar. Então, você vendedor, quando você está na frente do seu cliente, a gente precisa deixar ele falar sobre o negócio, estimular, fazer perguntas abertas sobre ele e sobre o negócio dele. Eu vou fugir um pouquinho dessa fórmula, vou lembrar lá um pouquinho da pré-venda. Na pré-venda, o que é uma pré-venda? A gente estuda um pouquinho o cliente, CPF, e os clientes CNPJ, o que eles atuam, o que eles vendem, o que eles fazem, o que o comprador, se eu tiver o nome dele, o que ele gosta de fazer, qual é o hobby dele. Então eu estudo um pouquinho sobre isso e eu consigo fazer perguntas abertas para deixar ele falar sobre ele, sobre a empresa dele, sobre o negócio dele, e assim ele vai criando interesse e vai gostando de estar conversando comigo. E como eu falei antes, a probabilidade da conversão dessa venda fica muito melhor se eu conseguir aplicar essa técnica e que ele tem interesse em fazer negócio comigo também, né? Ele vai sentir que eu estou interessado também no negócio dele, que eu não estou ali simplesmente pela comissão, né? A letra D é de desejo. Então, como que eu faço para o meu cliente, para o meu comprador ter desejo do meu produto ou do meu serviço, ou até mesmo de estar negociando comigo? Então, o desejo tem muito a ver com emoções. Em primeiro lugar, eu gosto de falar assim, o meu produto, o meu serviço, eu tenho que falar sobre a transformação que ele causa, não só sobre o preço e sobre o que ele, eu vou vender esse fone sem fio aqui. Qual a transformação que esse fone traz na vida? Você pode fazer atividade física com esse fone, você não vai ter fio, tu pode levar para qualquer lugar. Então tem várias coisas que eu posso criar emoções para que o cliente perceba que ele precisa desse fone realmente, entendeu? Falando de emoções também, a gente pode falar de família. Quando você vai vender alguma coisa para o seu cliente, todo mundo fica tocado quando fala em família. Então, eu vou te vender algo que vai te gerar mais tempo com a tua família. Eu vou te vender algo que vai gerar mais tempo de qualidade com os seus filhos. Claro, primeiro tu precisa entender o teu cliente, mas seguindo essa fórmula, causando esse desejo, lidando com essas emoções, mais uma vez, a sua conversão tende a ser muito maior. E quando você vai falar com o cliente, falando em emoções, você falar com emoção, você agir com emoção, você falar com ele como se fosse um narrador de futebol na hora que vai fazer que tem um gol, que tem um pênalti no momento decisivo. Então, tom de voz, gesticular, anotar coisas. Então, lidar com essas emoções e saber trazer elas ao seu favor, né? E a última letra, que é a ação. Então, muitos vendedores hoje têm medo de pedir o fechamento do contrato. Então, ter a ação na hora que você perceber que você já seguiu todos os passos da venda, que a venda está bem encaminhada, você pedir para o cliente que vamos fechar o contrato, a famosa pergunta. E existem outras formas. Muitas vezes a gente fica com medo de falar vamos fechar o contrato ou preciso da sua assinatura. Existem alguns macetes que eu aprendi para a gente fugir dessas perguntas clichê e pedir o fechamento, só que em outras palavras. Por exemplo, eu gosto de trabalhar muito a questão de datas de vencimento. Então, quando eu vejo que o cliente já está bem encaminhado, eu pergunto para ele assim: amigão, já conversamos, já temos tudo pré-definido, eu precisava saber de você, que data o senhor gostaria
do vencimento do seu boleto. Então, eu tenho as datas aqui, dia 10, dia 15 ou dia 20. Como você gostaria de fazer? Meu amigo, se o cliente te responder qualquer um deles, ou dia 10, ou dia 15, ou dia 20, ele já abre a porta para você entender que o contrato está fechado, então você fala, ok, já vou emitir os termos, já vou emitir a nota fiscal, já vou fazer a conclusão da nossa venda. Então fica uma situação muito mais leve, mas a gente tem que ter coragem de fazer isso. Muitas vezes a gente peca por não fazer e perde as oportunidades. E a ação, ela cabe também em todos os outros passos, porque você precisa conduzir a conversa, você que tem que conduzir, você é o vendedor, fazendo perguntas abertas e entendendo da melhor forma o teu cliente. Então, assim, você tem que ter ação na hora da venda para você conduzir desde o início até a hora do fechamento, né? Então, pessoal, eu acho que essa fórmula AIDA foi uma das que mais me ajudou com vendas depois que eu aprendi ela e eu coloquei ela em prática. Foi uma das que mais me ajudou a melhorar a minha conversão de vendas. Todas as vezes que eu vou para uma reunião, eu penso nessa fórmula porque é um passo a passo que eu consigo manobrar melhor, conduzir melhor a minha negociação e que, como eu falei, e sempre falo isso nas minhas redes sociais, sempre falo isso nas minhas aulas, que toda a teoria, todas essas técnicas, elas melhoram a chance de você converter o teu cliente. Porém, não é nada certo. Então, pode ser que você pegue o cliente que ele realmente não vai querer comprar de você naquele momento. Mas venda é relacionamento. E quando você segue esses passo a passo, que algumas pessoas não dão tanta importância, quando você segue esses passo a passo, você mesmo quando não vende para o cliente, você ganha um novo relacionamento. E esse novo relacionamento, falando em questões profissionais, esse novo relacionamento pode não gerar comissionamento, pode não gerar bons resultados agora em questões financeiras, em questões de números, mas pode gerar muito, muito mais números no futuro. E todo mundo sabe que hoje em dia a maioria das negociações, as grandes negociações, são muito baseadas em network, em relacionamentos. Então, mais do que vender, tenha bons relacionamentos. E eu pretendo, que a galera está pedindo, eu pretendo largar pelo menos um vídeo por semana com algum conteúdo aqui para vocês. Então fica ligado, a gente está começando, é como eu falei, está tudo bem rústico aqui e nós estamos começando e eu pretendo passar um pouquinho mais esse conhecimento que eu aprendi estudando e colocando na prática para vocês. Então aqui não tem nenhum vendedor de palco, tudo que eu passo para vocês foram situações, técnicas, informações que eu estudei nos livros, estudei em cursos, apliquei na prática e deu muito certo. Então beleza, pessoal, eu conto com vocês, se vocês puderem curtir aí e mandar para quem vocês acham que vai fazer sentido, e se tiver algum feedback, a gente sempre agradece os feedback construtivos. Beleza, galera? Um abraço e a gente volta a conversar.